paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica do Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe cessou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Amém. Meus irmãos, vamos então meditar sobre esta narrativa bíblica, e o título que nós damos para esta mensagem é: o que nos ensina a história da mulher do fluxo de sangue. Que ensinos podemos tirar desta narrativa bíblica? A história da cura da mulher do fluxo de sangue, ela está registrada nos 3 evangelhos. Foi algo tão impactante que foi registrado nos 3 evangelhos, chamado Evangelho Sinóticos. Evangelho de Mateus, Evangelho segundo narrativa de Marcos e Lucas. A mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla dos vestidos do Senhor Jesus Cristo, e naquele exato momento em que ela tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo, ela foi curada da sua enfermidade, uma hemorragia que ela tinha. Não sabemos se essa hemorragia era constante, se era esporádica, mas ela sofria demasiadamente com esta enfermidade. Ela pensou que poderia ser curada, sem que Jesus percebesse, teve fé e ela então recebeu a sua cura. O milagre da mulher do fluxo de sangue ocorreu, conforme nós vemos aqui, registrado em Marcos, quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava caminhando para a casa de um homem chamado Jairo, cuja a filha
até então estava em estado terminal. Jesus Cristo foi então abordado por este senhor, Jairo, para que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava enferma. Jesus então estava caminhando para a casa de Jairo, quando então ocorreu este fato desta mulher, que então toca no Senhor Jesus Cristo e recebe a cura. A Bíblia não registra o nome dela. E tudo que sabemos é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. E que antes de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, ela havia sofrido muito. E havia sofrido por 12 anos desta sua enfermidade, desta sua hemorragia. Também relata aqui que ela tinha já procurado a solução em outros médicos, procurado por outros métodos. Diz aqui, versículo 26, que havia padecido muito, com muitos médicos. Então ela procurou muitos médicos. Os médicos da época não puderam resolver aquela sua enfermidade. E ela havia despendido tudo quanto tinha, todos os seus recursos financeiros que ela tinha. Não sabemos se ela tinha muito ou pouco, mas tudo o que ela tinha, ela gastou à procura de médicos para receber esta cura. Ia no médico, fazia um tratamento apontado naquela época, não resolvia, alguém indicava outro médico, ela procurava outro médico e não resolvia. E durante 12 anos, esta mulher então sofreu até que ela resolveu então procurar o socorro no Senhor Jesus Cristo. E aquilo que os médicos não puderam fazer por ela, ela então, instantaneamente, ao tocar nas vestes do Senhor Jesus Cristo, recebeu o milagre que tanto ela esperava. 12 anos. Isso também é um ensinamento para nós. Quantos estão sofrendo há anos com algum problema, alguma enfermidade, talvez também gastando dinheiro e não encontra a solução definitiva para o seu problema, e quando encontra com o Senhor Jesus Cristo, toda uma vida de sofrimento, anos de sofrimento. Isto é resolvido quando tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos procurar nesta oportunidade extrair alguns ensinos, algumas lições que nós aprendemos com essa história. O primeiro ensino, ou a primeira lição que nós aprendemos aqui nesta história da mulher do fluxo de sangue, esta história nos ensina que nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor Jesus nos oferece. Nós estamos pregando o Evangelho. Estamos anunciando que Jesus Cristo perdoa pecados. Estamos anunciando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por esse país afora, de norte a sul, de leste a oeste, tem obreiros, pastores, que estão pregando e anunciando que Cristo é a solução. E quantas pessoas desprezam esta mensagem do Evangelho? Quantas pessoas perdem esta grande oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo?
vão para todos os lados, procuram em todas as religiões, mas não entram dentro de uma igreja evangélica que está sendo oferecido ali o Senhor Jesus Cristo para a solução dos problemas espirituais, físicos, materiais, e as pessoas perdem a oportunidade de serem salvas, perdem a oportunidade de serem curadas, de encontrarem uma solução definitiva para os seus problemas. E essa história desta mulher nos ensina que ela, depois de 12 anos de sofrimento, ela não perdeu a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ela soube aproveitar a oportunidade. Sofria há 12 anos. Tinha gastado tudo o que tinha com médicos, mas nenhum a conseguiu curá-la. E quantas vezes é assim também conosco. Ocorre exatamente isto conosco. Buscamos a solução para os nossos problemas e enfermidades em tantos lugares. Buscamos ajuda em tantas pessoas que nada podem fazer por nós. O amigo não consegue resolver, o parente não consegue resolver, a mãe não consegue resolver, o filho não consegue resolver. Quantas vezes isto ocorre também conosco? Mas essa mulher, quando ela viu que Jesus estava passando, ela não perdeu a oportunidade. Ela foi atrás do Senhor Jesus Cristo, com a certeza de que Ele, o médico dos médicos, o médico do céu, resolveria o seu problema. Esta mulher, esta simples mulher, agarrou a sua única oportunidade lá na cidade de Cafarnaum. Ela enxergou a oportunidade. Ela já tinha conhecimento que Jesus Cristo era poderoso, estava na sua cidade, sabia que agora poderia ser curada, teve fé para isto. E ela então não perdeu a oportunidade. Foi a Cristo com fé de que ela seria curada. E eu pergunto para você que me ouve nesta manhã, que me assiste pelas redes sociais, quantas oportunidades Jesus tem lhe dado? Quantas oportunidades Jesus tem lhe dado para entrar na sua vida, resolver a tua situação, transformar o teu lar? Quantas oportunidades você já perdeu? Quantos folhetos você já recebeu? Quantas mensagens do Evangelho você já ouviu? Já passaram para você pelo WhatsApp, ou você sintonizando um rádio ou uma TV, se deparou com um pregador, alguém anunciando uma mensagem de salvação, e você simplesmente descartou aquela oportunidade, mudou de canal, não quis ouvir a mensagem. Como hoje talvez você esteja me assistindo e não tem paciência para ficar mais alguns minutos para ouvir o fim desta mensagem. E a oportunidade vai embora. A oportunidade de ser abençoado. Quantos perdem esta oportunidade de serem abençoados? Será que você
as tem agarrado, as oportunidades? Será que você tem aproveitado as várias oportunidades de Jesus? Por que esperar receber de homens aquilo que só Jesus nos dá? Então nós aprendemos sim com esta mulher que devemos dar as oportunidades que nos são oferecidas para termos o encontro verdadeiro com Cristo. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, segundo o ensino, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que não devemos ligar para a multidão, para os obstáculos, quando queremos receber uma bênção de Deus. Isto nos ensina sobre a determinação. Devemos ter determinação, enfrentar os obstáculos, enfrentar muitas vezes oposição, multidão, quando nós estamos à procura da solução de um problema que só o Senhor Jesus Cristo pode nos oferecer. E esta mulher então nos ensina isso. Ela enfrentou com determinação a multidão. Ela enfrentou com determinação os obstáculos, aquilo que estava impedindo que ela se aproximasse do Senhor Jesus Cristo. Como assim, irmão Edson? Nós sabemos que na lei mosaica, está registrado lá no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 19, essa mulher não podia viver em sociedade. Era uma lei mosaica, registrada lá, como disse no livro de Levítico, capítulo 15, 19. Esta mulher não podia viver em sociedade, muito menos tocar em alguém, porque ela era considerada imunda. Ela jamais poderia ir ao templo de Jerusalém. Tudo que ela tocava, segundo a lei mosaica, era visto como imundo. Diante da lei levítica, a cama que ela dormia, a cadeira que ela se sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia, pela lei levítica, eram todas imundas. Ninguém podia tocar. Se ela se sentava numa cadeira, ninguém podia tocar ali, porque pela lei a pessoa também ficava imunda. Qualquer um que tocasse na mulher do fluxo de sangue era também considerado imundo. Portanto, se ela fosse pega abraçando ou tocando em alguém na rua, era digna de pena de morte. Se ela tocasse em alguém, ela poderia ser apedrejada até a morte pela multidão. E ela sabia desta condição. Ela sabia que ela era desprezada. Ela sabia o risco que ela estava correndo, entrar no meio da multidão que apertava o Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas ela iria tocar? E se alguém ali gritasse, imunda, imunda, no meio da multidão, ela estava correndo um sério risco de ser morta. Que ousadia esta mulher imunda tocar nas pessoas que estão ao redor do Senhor Jesus Cristo. Isto era um obstáculo,
a ser enfrentado, ela poderia ter desistido, mas com determinação, ela então tomou essa iniciativa de enfrentar a multidão. Não ligou para a multidão, com determinação, correndo risco, ela foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, nessa narrativa, que tudo conspirava contra ela. Mas eu te pergunto, ela desistiu? Ela resolveu o quê? Enfrentar a multidão. Não, ela não desistiu. Contrariando tudo e todos, a mulher do fluxo de sangue ouve falar de Jesus. E mesmo correndo o risco de sofrer na mão da multidão, decide ir até o Senhor Jesus Cristo para ser abençoada. Ela sai da sua casa, talvez fraca, triste, desiludida, ouve falar de Jesus, vê a multidão seguindo Jesus Cristo, e então, convicta que ela poderia receber a cura, que ela queria ser curada, ela procura o Senhor Jesus Cristo, enfrenta a multidão. Ela vendo Jesus no meio da multidão, e mesmo com todo o acesso sendo difícil, ela se esforçou e tocou na orla das vestes de Jesus Cristo. Isto é o ensino para todos nós, que queremos ser abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Não devemos perder a oportunidade e devemos enfrentar os obstáculos, devemos se esforçar para ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Ela poderia pensar, são 12 anos, já estou cansada, não tem mais solução para mim, vou enfrentar esta multidão. Não. Ela foi confiando que o Senhor Jesus poderia curá-la, e ela então se esforçou. Um outro ensino que nós aprendemos aqui com a mulher, com a história da mulher do fluxo de sangue. A história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a ordem de chegada para Jesus é indiferente quando ele quer operar. Repetindo, a ordem de chegada para Jesus é indiferente quando ele quer operar. Ele é soberano. No texto lido, vemos que Jesus estava a caminho da casa de Jairo para curar sua filha. Ou seja, Jairo já tinha chamado Jesus antes da mulher tocar nele. Ele primeiramente procura Jesus. Jesus estava indo à casa de Jairo. Aparentemente ele tinha então a prioridade, foi o primeiro que pediu uma bênção para a sua filha. Jairo chegou na frente, pediu antes, mas a mulher foi que recebeu o milagre primeiro. Que ensino, meus irmãos, que nós aprendemos aqui. Entenda, meu irmão, minha irmã, pode ter outros na sua frente, talvez muitos pediram antes de você, mas se você manifestar uma fé sobrenatural, o milagre chegará primeiro na sua vida. Não existe uma ordem cronológica, não existe prioridades no reino de Deus para ser atendido. Não é porque eu cheguei primeiro, não é porque eu orei primeiro,
Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou presbítero e o outro é um membro, um porteiro da igreja. Não, não existe isso no reino de Deus. Todos somos iguais. E ele, no momento em que é oportuno, no momento de Deus, na sua soberania, ele atende. Alguns estão orando há anos e anos por uma bênção e o Senhor retarda esta bênção. E outro imediatamente pede e recebe. Às vezes o novo convertido, no primeiro dia que chega na igreja, ouve a mensagem do Evangelho e ali recebe um milagre, uma cura. E às vezes um irmão, uma irmã, está anos na igreja e ainda não recebeu. E então, no reino dos céus é assim. E quando essa mulher então toca no Senhor Jesus Cristo, mesmo depois de Jairo já ter primeiro pedido a bênção, Jesus Cristo parou, interrompeu aquela caminhada e pergunta para a multidão: quem me tocou? Ele não é soberano? Ele não detém todo o poder? Não é onisciente? Por que ele pergunta em alta voz: quem me tocou? Ele pergunta em alta voz porque ele queria expor a fé daquela mulher diante da multidão. Ele, como onisciente, sabia que aquela mulher tinha uma fé sobrenatural e ele pergunta, interrompe aquela caminhada, porque ele queria ouvir, queria expor a fé daquela mulher, aquela história que hoje nós estamos relatando aqui. Jesus pergunta para deixar bem claro que não adianta chegar primeiro, não adianta estar somente perto dele, pressionando, amassando ele para ver se sai milagre. É necessário ter a verdadeira fé. E esta mulher demonstrou que tinha uma verdadeira fé. Quantas pessoas estavam ao redor de Jesus? Quantas pessoas apertaram o Senhor Jesus, tocaram nos seus vestidos, mas não receberam nada, porque não tocaram com fé, faltou a fé. E nos dias atuais, isso também não é diferente. Precisamos ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo com fé. Portanto, este é o ensinamento que nós aprendemos aqui, que não existe ordem de chegada. O Senhor Jesus pode atender qualquer pessoa a qualquer momento, independente da ordem de chegada. Uma quarta lição, quarto ensino que nós aprendemos aqui. Aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a esperança para os desesperançados. Jesus é a esperança para os que estão em conflito. Cristo é a esperança para aqueles que naufragaram na fé. Cristo é a esperança por aquele que está sofrendo no leito de uma enfermidade. Ele é a esperança para os desesperançados, que perderam já a esperança. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos. Humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor. Ela estava numa solidão terrível. Provavelmente ela não tinha paz. Ela era refém da agonia, desprezada.
considerada imunda, não podia tocar nos seus familiares. Aos olhos de todos, ela era imunda. Não havia esperança para ela. Ela já tinha gastado muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Não havia mais esperança. Humanamente falando, não tinha mais solução. Mas aos olhos de Jesus, uma mulher merecedora de um milagre, por causa da sua fé e não por causa dos seus méritos. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta manhã, Jesus ainda é a esperança para os desesperançados. Talvez você diga assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, não sei o que fazer, vou desistir, vou abandonar, já tentei de tudo, não consigo me libertar, são anos de sofrimento, não aguento mais, só estou aguardando a morte. Talvez até mesmo já pensou em suicídio, porque não tem mais esperança. Mas eu lhe digo nesta manhã, Jesus ainda é a esperança, a única esperança para você. Jesus é a esperança para os desesperançados. Uma quinta lição, ou seja, um quinto ensino. A história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Repito, aprendemos aqui também uma doutrina bíblica, a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o que acontece na lógica humana? O impuro contamina o que é puro. Por exemplo, um copo de água poluída torna sujo todo um tanque de água potável. Você tem um tanque de água potável e pega um copo de água poluída, contaminada, joga no meio daquele tanque, o que vai acontecer? O tanque vai ficar todo contaminado, porque o impuro contamina o que é puro, na lógica humana. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse tocado em algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza é sem igual. Ele próprio é a fonte da genuína santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue, que era considerada impura, lhe tocou, ele não ficou impuro, como dizia a lei. Ao contrário, ela que era impura, ao tocar no Senhor Jesus, ela ficou pura. Isso nos mostra o quê? A supremacia da santidade de Cristo. Por isso mesmo, somente Ele, que é puro, que é santo, que não se contamina com nenhuma impureza, é por isso que Ele pode transformar pecadores impuros, pecadores imperfeitos. Só Ele pode transformar esses pecadores em filhos santificados. E Ele então purifica aquilo que é impuro, torna puro, torna santo, e Ele veste as pessoas com as vestes brancas da salvação. E nós encontramos essa doutrina bíblica
Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, porque foram purificadas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Ainda em Apocalipse capítulo 7, versículo 13, um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Pessoas vestidas de vestes brancas no céu. E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestes e se branquearam no sangue do Cordeiro. Só Jesus pode transformar pecadores impuros, imperfeitos, em filhos santificados, dando-lhes vestes brancas, brancas como a neve. A mulher impura toca nele, mas ele não fica contaminado conforme dizia a lei. Ao contrário, a mulher que era impura ficou pura. E todos nós sabemos que o pecado é uma impureza, o pecado contamina, é contagiante. Mas quando um pecador impuro toca no Senhor Jesus Cristo, que é santo, que pode perdoar pecado, seus pecados são perdoados, ele torna-se uma pessoa limpa dos seus pecados são lavados no sangue do Cordeiro, e a pessoa então torna-se limpa, pura, com vestes brancas. Isto nós chamamos, e a Bíblia chama, de salvação, de novo nascimento. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Sexto ensino e último, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé em Deus, a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus é manifestado através da fé, que é a confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Confiança, fé, confiança que Jesus pode curar, que Ele é poderoso. Não é fé na fé, não é fé no objeto. Através da fé, Jesus curou aquela mulher, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Quando ela tocou em Jesus, nas suas vestes, ela foi curada fisicamente. Quando Jesus falou para ela: a tua fé te salvou, após a cura física, ela foi curada espiritualmente. Portanto, seu corpo e sua alma foram restaurados. Por isso ele disse: a tua fé te salvou. Ao enfatizar este fato, a tua fé te salvou, ele mostra que o instrumento desse milagre não foi porque ela tocou nas vestes dele, não era a vestes dele, ou qualquer tipo de superstição, de que a sua peça de roupa teria contribuído.
O poder não estava na peça de roupa do Senhor Jesus, na orla do seu vestido, não. Quando ele diz, a tua fé te salvou, ele aqui nos ensina que não são objetos, não é um vestido, não é uma fitinha, não é um óleo ungido, nada disso. Não, é a fé no Senhor Jesus Cristo. E diante daquela multidão, ele diz, a tua fé te salvou. Não foi o fato de você tocar nas minhas vestes, porque muitas pessoas já tocaram, mas a tua fé, que eu poderia te curar, foi a tua salvação. Definitivamente, quem cura e restaura é Jesus, em resposta à fé, e não um tecido de pano ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado. Infelizmente, nós encontramos hoje em muitas igrejas chamadas neopentecostais usando amuletos, superstições, feitiçaria, chamando as pessoas para ganharem uma fitinha, ganharem um amuleto, pendurar esse amuleto na porta da sua casa, um lenço ungido, ou um lenço que contenha o suor do bispo, do apóstolo. Tudo isto é superstição, não é bíblico. A fé não se apoia em objetos. Não, nossa fé é no Senhor Jesus Cristo. Este é um outro ensinamento que aprendemos aqui. A fé é o instrumento para a manifestação do poder de Deus. Portanto, você que me ouve nesta manhã, faça como esta mulher. Aproveite a oportunidade, enfrente os obstáculos, a determinação, os riscos. Procure o Senhor Jesus Cristo. Entenda que não tem ordem de chegada. Mesmo você sendo novo convertido, você pode receber a sua fé. Não é tempo de espera. Lembre-se que Jesus é a única esperança para os desesperançados. E Ele é o único que pode te ajudar. Que o Senhor Jesus Cristo é santo, pode te purificar de todos os teus pecados. Ele é santo e pode nos santificar, e que a fé é o único instrumento da manifestação do poder de Deus. Que Deus então possa estar te socorrendo e nos ajudando. Oremos então. Quero orar por você. Se está passando por alguma situação difícil, enfermidade, seu problema é pecado, não consegue se libertar de algum vício, de algum pecado, há anos preso, escravizado por um pecado, por uma opressão maligna, que nesta manhã, ou então quando você assistir ou ouvir esta mensagem, você possa ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Pai Celestial, acabamos de divulgar a Tua palavra, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Meditamos nesta oportunidade sobre esta mulher que sofria tanto, 12 anos sofrendo, mas ela foi ao Teu encontro. E ela teve um encontro verdadeiro contigo, e ela foi restaurada fisicamente e espiritualmente. Nós cremos que Tu és o mesmo, Senhor. Tu és poderoso para operar milagres, curar, restaurar, libertar. Nós agora oramos pelos enfermos, Senhor, por aqueles que estão desesperançados, perderam, Senhor, o brilho de viver, estão solitários, angustiados,
aflitos, problemáticos, lares, Senhor, com problemas, pessoas envolvidas em drogas, na feitiçaria, que tu possa agora, Senhor, curar, libertar, salvar. Entra com o milagre, Senhor. Opera o milagre nesta oportunidade. Que a tua palavra possa gerar fé em nossos corações para confiarmos em ti, Senhor. Que tu pode nos ajudar. Socorre-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.